Olá, alunos e familiares da Escola Antônio Max Figueira, tudo bem com vocês? Como vai? Bom, sou o professor Lucas e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre isso daqui, que são isso, os terrários, né? Bom, primeira coisa, o que são os terrários? O terrário nada mais é do que um tipo de composição em que a gente utiliza plantas para formar um ambiente parecido com o que a gente poderia encontrar na natureza, ou seja, como se fosse um vaso que a gente coloca várias plantas para simular o que ocorre na natureza. Tudo bem? Bom, nós temos dois tipos principais de terrários. Terrário fechado, que são esses daqui, esses quatro, e os terrários abertos, que eu tenho dois exemplos aqui. Bom, além de ter essa diferença deles serem uns fechados, outros abertos, existe uma grande diferença entre o tipo de planta que a gente vai colocar lá dentro, tá bom? Bom, vamos começar aqui pelos abertos. Nos abertos, geralmente a gente usa plantas que gostam de um solo mais seco, plantas que não necessitam muita água, como as suculentas e os cactos, né? Na verdade, as suculentas são um tipo de cacto, enfim. E normalmente a gente utiliza também muitas pedras para formar esse tipo de composição igual está aqui. Geralmente, essas plantas são plantas que gostam de ambientes que tem areia, que tem muito sol, então elas precisam de pelo menos algumas horas de sol direto por dia, tudo bem? Já os terrários fechados, como esses quatro que eu tenho aqui, eles vão utilizar plantas, vai ter dentro dele plantas que gostam mais de umidade, plantas que não precisam de um sol direto, só um pouco de luz mesmo, mas não direto o sol. E essas plantas elas gostam muito de água. Por isso que o terrário é fechado, justamente para manter toda a umidade, toda a água lá dentro e ela não vazar. Esse tipo de terrário, ele pode ficar muito tempo sem ser aberto. Como é o caso desse senhor, que manteve o terrário fechado por quase 60 anos. E as plantas estão bem lá dentro, vocês podem ver na foto. Isso só é possível porque num terrário fechado acontecem ciclos lá dentro que mantêm as plantas sempre vivas. E não só plantas, podem ter pequenos insetos, pequenos seres vivos, fora as plantas, que podem sobreviver lá dentro. Isso acontece, por exemplo, pelo ciclo da água. Se a gente observar esse terrário aqui, ele está bem embaçado, né? A gente consegue, olhando bem de perto, a gente consegue ver que tem pequenas gotículas aqui em cima de água, né? O que é isso? É como se fosse a chuva lá dentro, né? Como se estivesse chovendo no meu mundo aqui, né? E isso acontece porque as plantas, elas fazem um tipo de transpiração, elas suam e a água sobe. E também pelo calor também, né? Não só por conta da transpiração das plantas. Ou seja, toda a água que está aqui na terra, ela vai evaporar. E quando ela evaporar, ela vai subir aqui, ou seja, vai ficar nessa parte superior, vai ficar embaçado, vai ficar cheio de gotículas como está aqui. E essas gotículas já são o que a gente chama de condensação, que é quando o vapor retorna ao estado líquido, né? E aí ele começa a descer aos poucos. Se você olhar aqui, ó, tem uma gota de água que foi se formando aqui, né? Além das pequenas gotinhas. Então, o terrário é bem legal porque, por conta disso, ele é como se fosse um mundinho fechado, né? Olha só como estava o terrário logo depois que eu montei ele. Estava bem limpo, né? E passado algumas horas ele ficou embaçado por conta desses processos que eu expliquei. Pode ser que daqui a um tempo ele volte a ficar limpo assim, dependendo da mudança de temperatura, entre vários fatores. Bom, e o que nós vamos precisar para montar o nosso terrário fechado, ou terrário eterno? A primeira coisa que nós precisamos é de um pote, pode ser de vidro ou de plástico, e tem que ter a tampa. Sempre tem que ser transparente, porque senão não entra luz para as plantas sobreviverem e também você não enxergaria o que está acontecendo lá dentro, né?
Então, essas coisas são importantes. Fora isso, nós vamos precisar de pedras. Pode ser pedras de vasos, pedras de aquário, pedras de construção, qualquer tipo de pedrinhas para forrar a parte de baixo do terrário. Essas pedras são importantes porque elas vão formar como se fosse um lençol freático lá embaixo, fazendo com que, se tiver muita água, essa água vai descer, vai acumular aqui embaixo um pouquinho e aos poucos ela pode evaporar novamente. Isso faz com que também a terra não fique encharcada, porque o excesso de água sempre desce, né? Fora isso, nós precisamos de um paninho, que pode ser um pano velho ou uma manta de vasos mesmo. Vamos precisar de terra e de algumas plantas que você pode achar em qualquer lugar. Desde que sejam plantas que gostem de sombra e de umidade, como essas plantas que eu peguei num vaso que estava abandonado na minha casa. Esse vaso ficou muito tempo parado na sombra, as plantas que estavam nele tinham morrido e você pode ver que ele tem bastante musgo. Sempre que você achar plantas perto dos musgos e junto com musgos, você pode usar essas plantas para o terrário fechado, porque são plantas que não gostam de muito sol e gostam de bastante umidade. Para quem não sabe, os musgos são essa camadinha verde, que são plantas bem pequenininhas e que você tem que colocar dentro do seu terrário também, que vai ficar bem legal. Lembre de, na hora de tirar as plantas, usar uma colher ou uma pazinha que nem essa que eu estou usando, porque aí você tira ela com a raiz e a chance dela sobreviver no terrário vai ser bem maior. Quem quiser comprar as plantas, tem várias opções também. Você pode ir na loja de plantas e perguntar qual tipo de planta que ele tem lá que vai funcionar dentro de um terrário fechado. Ou seja, lembre sempre de 3 coisas importantes para isso. A planta tem que gostar de umidade, ou seja, ela tem que gostar de água, ela tem que gostar de ficar mais na sombra e ela tem que ser pequena o suficiente para caber aqui dentro, ou um maiorzinho como esse. Então isso é importante. Alguns exemplos de plantas legais são os musgos, que você pode encontrar como esse daqui, por exemplo, que é bem legal, ou a fitônia, que é essa daí da foto. Você também pode usar a terra comprada, ou você pode usar a terra de algum vaso que você não usa mais, pegar do chão mesmo, se você tiver em casa. Enfim, o legal é quando você usa uma terra mais preta, mais escura, porque esse tipo de terra é mais rica, vai ser melhor para as plantas do seu terrário. Bom, acho que é isso, já deu para passar todos os materiais, falei bem sobre os terrários e espero que todos tenham conseguido acompanhar. Amanhã eu volto com um vídeo do passo a passo como montar esse terrário. Então a ideia é justamente essa. Agora, quem ainda não tem as coisas em casa, conseguiu o que está faltando, conseguiu alguma plantinha. Gente, vocês podem fazer o terrário com uma planta só, não precisa usar um monte de plantas. Dá para fazer com uma planta só. O legal é isso, é fazer essa experiência, para ver o que vai acontecer lá dentro desse mundinho aqui. Então agora, para fechar de vez, eu só vou repassar todos os itens que vocês precisam e aí a gente se encontra amanhã no passo a passo. Tchau, tchau!